Olá, pessoal. Eu sou Maria Virgínia, sou discente do curso de Bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e estou apresentando esse seminário sobre a temática de Cloud Computing, pedido pela professora doutora Cadina Campoim para a disciplina de redes. Os tópicos que nós abordaremos ao longo da apresentação são estes aqui citados. Nós iniciaremos com uma breve introdução sobre a temática, então explicaremos o que é a Cloud Computing, a arquitetura da Cloud Computing e também abordaremos como funcionam as redes e a segurança em Cloud Computing. Por fim, nós faremos uma breve conclusão sobre os temas abordados e como essa tecnologia se tornou importante nos últimos tempos. Bom, em síntese, nós podemos dizer que a Cloud Computing é uma tecnologia que permite o acesso remoto a recursos de computação, como servidores, armazenamento e software, por meio da internet. Em outras palavras, é uma forma de fornecer recursos computacionais sob demanda através da internet. Nos últimos anos, a Cloud Computing tem se tornado cada vez mais popular, e algumas empresas já adotaram essa tecnologia. Isso se deve principalmente aos benefícios que ela oferece, como a escalabilidade, a flexibilidade, a disponibilidade e a redução de custos. Além disso, a Cloud Computing está mudando a forma como a computação é feita. Antes, a computação era feita usando apenas computadores locais e servidores físicos. Com a Cloud Computing, é possível usar a computação de forma distribuída, com recursos que estão espalhados em diversos servidores em rede. Bom, agora que já entendemos a importância da Cloud Computing, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre alguns conceitos básicos dessa tecnologia. Estes são a infraestrutura como serviço, a plataforma como serviço, o software como serviço, a nuvem pública, a nuvem privada e a nuvem híbrida. Entenderemos a diferença e os benefícios e as desvantagens das nuvens e como cada serviço funciona. Bom, a infraestrutura como serviço, ou IaaS, é um modelo de Cloud Computing que fornece os recursos de computação como processamento, armazenamento e rede, através da internet. Com a infraestrutura como serviço, é possível criar e gerenciar seus próprios servidores virtuais sem a necessidade de investir em um hardware local. Já a plataforma como serviço, ou PaaS, é possível com ela desenvolver, executar e gerenciar aplicativos direto na nuvem, sem se preocupar com a tecnologia subjacente. Isso significa que os desenvolvedores eles podem se concentrar na criação dos aplicativos e deixar a infraestrutura para o provedor da nuvem. Por fim, nós temos o Software como Serviço, ou SaaS, que nele é possível usar aplicativos hospedados na nuvem, só que em um navegador da web ou em um aplicativo móvel. Isso elimina a necessidade de instalar e manter os aplicativos localmente, o que pode ser uma grande vantagem para as empresas. Agora, dado que nós já explicamos a diferença e a usabilidade dos serviços, vamos entender a diferença entre as nuvens. A nuvem pública ela é aquela em que os recursos da computação são fornecidos por provedores de nuvem externos. Alguns exemplos desses provedores são a Amazon Web Services, ou AWS, e a Microsoft Azure. Já a nuvem privada é aquela em que os recursos de computação são fornecidos dentro da própria empresa, em um ambiente que é controlado e por consequência, mais seguro. Já a nuvem híbrida é aquela em que ela combina os elementos da nuvem pública e da nuvem privada, como a escalabilidade da nuvem pública e a redução de custos que ela oferece, e ao mesmo tempo ela mantém o controle sobre os dados que são sensíveis e críticos. Cada tipo de nuvem tem suas vantagens e suas desvantagens, mas a nuvem pública, por exemplo, ela oferece uma escalabilidade e uma flexibilidade muito grande. No entanto, ela é menos segura. Já a nuvem privada, ela oferece um controle e uma segurança muito grande. No entanto, ela não é tão flexível. Já a híbrida,
ela consegue unir o melhor dos dois mundos, como a flexibilidade e a escalabilidade da pública e a segurança da privada e o controle que a privada oferecem. No entanto, ela pode ser mais complexa de ser gerenciada. Bom, agora que nós discutimos os conceitos básicos da Cloud Computing, vamos falar sobre a arquitetura que comporta essa tecnologia. Nessa temática, nós abordaremos os componentes básicos da arquitetura, a importância da virtualização na arquitetura de Cloud Computing e algumas das plataformas de Cloud Computing. Bom, começando pelos componentes básicos. A arquitetura em si ela é formada por diversos componentes. Isso inclui servidores, armazenamento, rede e virtualização. Os servidores fornecem os recursos de processamento necessários para executar os aplicativos na nuvem. O armazenamento fornece o espaço em disco para armazenar os dados e os arquivos. A rede conecta todos esses componentes e permite que eles se comuniquem entre si. Mesmo contendo todos esses componentes, o mais importante é a virtualização. E por que ela é a mais importante? Bom, a virtualização ela permite que um único servidor físico seja dividido em vários servidores virtuais, cada um executando um aplicativo em um sistema operacional diferente. Isso permite que os recursos de computação sejam alocados de forma flexível de acordo com as necessidades de cada aplicativo. A virtualização é uma parte fundamental da arquitetura de Cloud Computing, porque permite que os recursos de computação sejam compartilhados e alocados de forma dinâmica. Isso significa que é possível fornecer recursos de computação sob demanda sem a necessidade de provisionar e gerenciar os servidores físicos separados. Bom, agora que nós já entendemos os componentes básicos e a importância da virtualização, nós iremos citar algumas das plataformas de Cloud Computing e o que elas oferecem. Por exemplo, a Amazon Web Services é um exemplo de plataforma de Cloud Computing e ela oferece uma gama muito grande, muito ampla de serviços de infraestrutura. A AWS fornece servidores virtuais, armazenamento, banco de dados e muito mais. A Microsoft Azure é uma plataforma de Cloud Computing também e ela oferece serviços muito semelhantes à AWS, incluindo a hospedagem de aplicativos, o armazenamento e até a análise de dados. Bom, agora que nós já entendemos os conceitos básicos e a arquitetura, nós vamos entender como as redes funcionam na Cloud Computing. Bom, as principais redes são a VPN, a MPLS e a SDN. Discutiremos também a importância da latência e da largura de banda na rede e as práticas recomendadas de segurança de rede. Bom, vamos começar então pelas principais tecnologias. O VPN, ou a rede privada virtual, é uma tecnologia que pode permitir criar conexões seguras entre dispositivos em diferentes locais. Já o MPLS, ou Multi-Protocol Label Switching, é uma tecnologia que é usada para rotear o tráfego entre redes e, assim, ela é diferente porque ela é usada para esse tráfego e ela é usada em grande escala. Já o SDN é um Software Defined Networking, é uma tecnologia que permite gerenciar e controlar a rede de forma pragmática. Ela facilita a configuração de políticas de segurança e o gerenciamento do tráfego. Bom, entendida sobre as tecnologias, vamos informar a importância da latência e da largura de banda. Bom, a latência e a largura de banda elas são dois fatores críticos para a rede em Cloud Computing. A latência ela refere-se ao tempo que leva para um pacote de dados viajar de um ponto para outro na rede. A largura de banda refere-se à quantidade de dados que podem ser transferidos em um determinado espaço de tempo.
Em cloud computing, é importante garantir que a latência seja baixa e que a largura de banda sejam suficientes para suportar os aplicativos na nuvem. Bom, já que nós conseguimos explicar a importância, e nós citamos a importância e a latência da largura de banda, que é justamente para que os aplicativos sejam comportados e sejam utilizados de maneira rápida e eficaz na cloud computing, nós citaremos algumas práticas recomendadas de segurança na rede, porque se trata de uma rede que nem sempre é pública e devido a isso ela se torna um alvo para ataques cibernéticos. Algumas práticas recomendadas é criptografar o tráfego da rede, sempre, para proteger os dados que estão em trânsito. E uma das coisas que também é importante salientar é implementar firewalls e algumas outras medidas de segurança para proteger contra esses ataques cibernéticos. Bom, no slide anterior, nós falamos superficialmente sobre os ataques cibernéticos que uma conta em cloud computing pode sofrer. Nesse slide, nós abordaremos isso de maneira mais profunda, dado que esta é uma temática extremamente importante, e é um tema muito sensível para se tratar quando se trata dessa tecnologia. Nós abordaremos os principais riscos, as práticas que são recomendadas de segurança em cloud computing e as violações de segurança e suas consequências. Abordaremos algumas violações reais que já aconteceram e sobre as consequências que isso teve para a empresa que sofreu esse tipo de ataque. Bom, vamos começar pelos principais riscos de segurança. Entre os principais riscos em cloud computing destacam-se os ataques de navegação de serviço, o DDoS, o vazamento de dados sem acesso não autorizados. Os ataques de DDoS são realizados por hackers para sobrecarregar um serviço ou rede, tornando-as inacessíveis aos usuários. O vazamento de dados ocorre quando informações confidenciais são roubadas ou acessadas por pessoas não autorizadas. Já o acesso não autorizado acontece quando usuários não autorizados obtêm acesso a informações ou serviços armazenados na nuvem. Bom, para evitar que esse tipo de ataque aconteça, para amenizar e tentar evitar que esses ataques aconteçam, nós temos algumas práticas de segurança em cloud computing, que essas seriam a autenticação forte, com mais de uma etapa, a criptografia de dados e fazer o backup regular dos dados que estão nas nuvens. A autenticação forte pode incluir o uso de senhas fortes e a autenticação de 2 fatores. A criptografia de dados é uma medida essencial para proteger informações confidenciais, enquanto elas estão em trânsito e estão armazenadas na própria nuvem. O backup regular é importante porque pode garantir que os dados estejam sempre disponíveis, mesmo em caso de falhas no sistema ou algum desastre natural. Bom, agora que nós já vimos as práticas, vamos abordar algumas das violações reais que já aconteceram e suas consequências. Vamos começar pela empresa do DYN. Bom, esse ataque foi de DDoS e aconteceu em 2016. Ele também afetou grandes empresas como o Twitter, a Netflix, a Amazon e resultou em prejuízos financeiros e um dano gigantesco à reputação da empresa. Já o vazamento da Equifax aconteceu em 2017 e as informações afetou informações confidenciais de milhões de pessoas e o resultado foi uma multa de 700 bilhões de dólares e mais danos à reputação da empresa. O acesso não autorizado ao sistema de armazenamento na Capital One, que foi o que aconteceu em 2019, resultou em um roubo de dados de mais de 100 milhões de clientes e o que custou à empresa mais de 300 milhões de dólares em prejuízo. Logo, nós podemos concluir que a segurança em cloud computing é um assunto crítico e deve ser tratado com seriedade pelas empresas, pois
É essencial implementar práticas recomendadas da segurança e também deixar deixar ciente dos riscos potenciais, as consequências e as violações de segurança em cloud computing para todos os usuários. Bom, por fim, nós podemos concluir que a cloud computing é uma tecnologia bastante ampla e ela se tornou muito importante ao longo dos anos e tem sido muito importante na sociedade odierna e como a tecnologia funciona para nós. Ela evoluiu a tecnologia, pois através dela nós conseguimos usar servidores que não precisam ser físicos e estarem em um local só. Ela fez com que se tornasse amplo a utilização de servidores que estão distribuídos, e isso é importantíssimo para a tecnologia como ciência. E apesar de ser muito importante e ter ajudado bastante, ser muito utilizada, ela ainda é alvo, ela é um grande alvo, na verdade, de ataques cibernéticos, e entender a parte de segurança e trabalhar nela é essencial para o seu funcionamento e para o bem, tanto de empresas que as utilizam como a de usuários normais e que usam para benefício próprio, sem ser para fins lucrativos. Bom, por hoje é só, pessoal. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Agradeço pela atenção.